Fichamento é uma técnica de estudo que envolve o registro organizado de informações extraídas de um texto lido, seja um livro, um artigo ou qualquer outro documento. O objetivo do fichamento é facilitar o estudo e a revisão do material, permitindo que o estudante ou o pesquisador tenha um acesso rápido e eficiente às informações-chave, ideias principais, argumentos, dados estatísticos, citações relevantes, entre outros elementos importantes do texto. Então, funciona mais ou menos assim. Você lê um livro durante seu doutorado, são 4 anos de doutorado. Você lê um livro no primeiro ano do doutorado. Você faz um fichamento desse livro com as ideias principais, de modo que, quando você precisar consultá-lo novamente, não necessariamente você vai ter que reler o livro inteiro. Você vai nesse fichamento do livro e lê o que está ali. A maneira de fazer esse fichamento, eu vou falar nos próximos slides, mas é muito pessoal. Para vocês terem uma ideia, o meu orientador do mestrado, que é um dos professores mais produtivos que eu já conheci, ele publica muita coisa, participa de muito congresso, publica artigo, dá muita aula, etc, etc. Ele faz os fichamentos nos próprios livros, que é como eu sempre fiz também. No próprio livro, fazendo essa leitura ativa, essas marcações, como eu venho falando nos últimos slides, você já faz um fichamento do livro, de modo que, se você tiver que acessar isso futuramente, você não tem que ler o livro inteiro, basta você revisar as informações que você destacou ali. No final do livro, você pode colocar os pontos-chave, falar na página tal, tal, tal coisa. Então, você pode fazer o fichamento no próprio livro. Ou você pode fazer num arquivo separado, e aí tem várias maneiras de fazer. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, tá? O fato é que cada pessoa faz de um jeito. Esse é um ponto. Então, quais são os tipos de fichamento? Tem o fichamento do conteúdo, que é quando você resume as ideias principais do texto, né? Então, a teoria abordada, o resultado de pesquisa, utilizando sempre suas próprias palavras, mas trazendo informações do livro e não suas, informações do livro. O fichamento bibliográfico é quando você registra as referências bibliográficas completas do texto. Então, assim, quais foram as referências do autor, né? Você pode fazer um resumo geral, trazer uma avaliação crítica sobre a obra, se você quiser, tipo, esse autor usa como referência esse outro autor, e eu acredito que isso tenha contribuído para que o livro fosse de tal maneira e tal. Você pode fazer um fichamento de citações, então, que é transcrever passagens importantes ou citações diretas do texto, incluindo página para referência futura. Então, quando você, especialmente em trabalho acadêmico, né, quando pede referência específica ao material original, pode ser útil você ter o fichamento de citações, né, para fazer isso. E tem o fichamento temático, que é quando você organiza as informações por temas ou categorias. E aí é bem útil quando você lê vários textos sobre o mesmo assunto, porque aí você consegue agrupar ideias similares ou argumentos relacionados. Por exemplo, você está pesquisando qual a relação entre trabalho e budismo, que nem eu com a minha tese de doutorado. Então, eu posso querer fazer um fichamento temático dos livros que vão falar sobre isso, e de trechos e ideias que eu vejo em todos esses livros diferentes que eu li sobre esse mesmo tópico. Um fichamento, ele que for eficaz, ele deve ser claro, conciso e bem organizado, destacando não apenas as informações essenciais do texto, mas também as reflexões críticas do leitor. Então, a ideia é que você possa arquivar a leitura, tipo assim, eu li o livro, eu fiz um fichamento tão completo que, se eu precisar fazer uma referência a esse livro, eu posso usar o meu fichamento e não o livro inteiro em questão, né? Então, isso é especialmente útil para você que, por exemplo, você pegou um livro na biblioteca e você não vai ter o livro com você. Então, você fazer o fichamento é uma coisa legal. Agora, se você tem o livro, será que não vale a pena, de repente, você fazer esse fichamento no próprio livro? Então, são algumas questões a serem consideradas que vão muito de acordo com o seu estilo de leitura e de estudo, como eu falei lá no começo, nos princípios dessa aula aqui, tá bom? Além disso, os fichamentos também podem conter referências bibliográficas completas da obra fichada, resumo das ideias principais e argumentos do autor, citações diretas relevantes com indicação de página. Então, você coloca lá a frase que você amou e qual a página, comentários, críticas e reflexões pessoais sobre o texto, palavras-chave e conceitos importantes.